Aleluias. Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Glória a Jesus. Glória a Deus. Atos 12. Quem está vivo, diga amém. Amém. Atos 12. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a história do capítulo 12 de Atos é a seguinte: a igreja em Jerusalém estava crescendo, Deus estava operando, o evangelho começou a se difundir, começou a se divulgar por outros lugares. O evangelho começou a atingir os samaritanos, que já era um pouco mais longe de Israel. Começou a atingir também os gentios em Atos 11. O evangelho chega em Antioquia da Síria. Diga glória a Jesus. Deus começou a operar, mas o maligno já se levantou contra, o maligno usando o rei Herodes. Rei Herodes matou Tiago, irmão de João, um dos apóstolos de Jesus. O rei Herodes mandou prender a Pedro, e Pedro estava na cadeia. Mas a igreja começou em oração contínua a Deus. E aconteceu assim: Pedro estava na cadeia, estava dormindo, preso com correntes aos soldados. De noite Deus mandou um anjo na cadeia e resplandeceu ali uma luz. O anjo tocou em Pedro e disse para ele segui-lo. A hora que o anjo tocou em Pedro, as cadeias, as correntes caíram, as portas abriram-se por si mesmas. E o anjo foi andando na frente e Pedro foi andando atrás. Todas as portas se abriram. Quando Pedro deu conta de si, ele estava na rua. Ele ainda achava que tudo aquilo era um sonho. E quando eles estavam na rua, o anjo sumiu e Pedro viu que ele estava realmente livre, que Deus havia mandado o seu anjo para libertá-lo. Pedro foi à casa dos irmãos que estavam em oração. Sequer reconheceram-no, de tão assustados, oravam para ele ser liberto, mas ainda não acreditavam que Deus pudesse fazer de forma tão milagrosa e sobrenatural. Pedro ali se apresentou, a fé de todos foi acrescentada. E o final da história, o rei Herodes, cheio de si em sua soberba, num discurso estava falando muito bem, com muita eloquência, e o povo começou a dizer assim: este homem que está falando é um Deus, não é um homem. E o rei Herodes deixou com que isso entrasse no seu coração, roubou a glória de Deus, e diz a palavra que um anjo do Senhor na mesma hora o tocou e ele morreu. Diz ali o texto, comido de bichos, versículo 23. Diga glória a Jesus. Esta é a história do texto, o que o Senhor quer nos falar nesta noite. Deus opera. Fala para um lado, Deus opera. Irmãos, a obra de Deus vai crescendo, o reino de Deus vai se expandindo. Esta mensagem do Evangelho já está em toda a terra. O apóstolo Paulo já havia falado isso em Colossenses capítulo 1, que esta mensagem naquela época já tinha chegado em toda a terra, quanto mais hoje. Deus tem trabalhado, Deus trabalha incessantemente. Isaías 64, 4. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Diga glória a Jesus. Deus opera, não existe o que seja difícil ao Senhor. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, a restaurar os contritos do coração, a pregoar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, o ano aceitável do Senhor. Diga glória a Jesus. Deus trabalha, Deus opera, irmãos, e a obra do Senhor vai se divulgando, só que em meio à dificuldade. Irmãos, porque nesta terra, Deus permite, por razões que nós não conseguimos alcançar na nossa limitação, Deus permite que o maligno esteja solto. Apocalipse 12, ai de vós que habitais da face da terra, porque o inimigo desceu a vós com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Deus permite que o maligno fique solto, e Deus permite que o maligno provoque alguns prejuízos
ao povo de Deus. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo disse assim: eu propus pelo menos uma ou duas vezes ir ter convosco, mas Satanás me impediu. Em Atos 16, o apóstolo queria pregar o evangelho na Ásia, mas também foi impedido pelo maligno. Apocalipse capítulo 2, carta à igreja de Esmirna, o maligno se levantou contra aquela igreja. Irmãos, Deus permite, não podemos ser inocentes, existem as obras das trevas. Irmãos, nós não somos ignorantes, somos esclarecidos. E até a orquestra coral fala assim, que chique. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas não somos inocentes para duvidar da existência do maligno. Existe, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. 2 Coríntios 2,10, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Efésios capítulo 6, para que possais resistir a todas as astutas ciladas do maligno. Irmãos, e é terrível porque o maligno se disfarça, 2 Coríntios 11, 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é demais, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Então, irmãos, o maligno ele se disfarça, ele se escamoteia, ele se transforma. E além disso, ele usa pessoas. Efésios 4, não deis lugar ao diabo. Mateus capítulo 16, até Pedro foi usado pelo maligno, quando Jesus estava dizendo que ia à cruz, e Pedro lhe disse, Senhor, de modo nenhum lhe sucederá isso. Jesus respondeu imediatamente, arreda de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não entendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. Então, irmãos, o maligno usando pessoas, aqui temos no texto, o maligno usando Herodes. Irmãos, não podemos ser ingênuos, o que o Senhor quer nos despertar nesta noite. Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Fala para o irmão do lado, Deus quer te despertar. Despertar para a realidade. Irmãos, a nossa razão é grande inimiga da nossa fé, mas o justo vive da fé. Hebreus 10, 38, diga glória a Jesus. Louvado seja Deus, queremos ser muito entendidos, mas meu amado irmão, a nossa mente é muito limitada, a fé é ilimitada. Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. 1 João 5, 4, todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glorificado seja Deus. Glória a Jesus, bendito seja o Senhor, glória a Deus. O maligno usando o rei Herodes para causar prejuízo à igreja. Irmãos, Efésios 6,12, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Irmãos, o Senhor quer abrir os nossos olhos nesta noite, em primeiro lugar para estarmos atentos, conscientes da realidade das obras das trevas contra nós. Em segundo lugar, o Senhor quer nos fazer enxergar. Fala para o irmão do lado, Deus quer abrir os teus olhos. Atos 26, palavra de Deus ao apóstolo Paulo, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que tenham sorte entre os santificados pela fé em mim. Diga glória a Jesus. Abrir os nossos olhos para enxergarmos. Irmãos, o maligno usa pessoas próximas de nós, que têm acesso a nós, para tentar nos prejudicar. Mas não adianta combater a pessoa, tem que combater o que está por detrás da pessoa. Tem que combater a força que está usando esta pessoa contra nós. Irmãos, e o nosso combate é na oração.
Diga glória a Jesus. Lembrando mais uma vez, Efésios 4, não deis lugar ao diabo. Meu amado irmão, até crente pode ser usado pelo diabo. Fala para nós assim, até você. Meu amado irmão, muitas vezes no casamento, o marido é usado pelo maligno para perturbar a mulher. E o marido sendo crente. Por quê? Porque entram as briguinhas, as competições conjugais. E entra na carne. E quando se entra na carne, é território do inimigo. Fala assim, viu? E o diabo usa. O diabo usa a mulher para perturbar o marido. E o que acontece? Um briga com o outro e vira um brigueiro miserável. E é isso que o diabo quer. Irmãos, mas chega de guerra. Fala para nós assim, chega de guerra. Chega de guerrear do jeito errado. Tem que usar as armas certas. Irmãos, Herodes se levantou contra a igreja, mandou prender a Pedro. A igreja fez o quê? Um manifesto. Todos com placas saíram na rua, solte Pedro, solte Pedro. Foi isso que eles fizeram? Não! Fizeram o que? Eles foram recorrer a César em Roma, que era a autoridade superior ao rei Herodes. Eles entraram com mandado de segurança. Fazem misericórdia. Irmãos, hoje a igreja quer usar armas políticas. Época de política, fica todo mundo pedindo favor para deputado. Fala assim, faz favor. Tem um que é maior do que qualquer deputado desse mundo. Glória a Jesus. Glorificado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor quer falar conosco. Este texto é nosso conhecido. Já pensamos sobre este texto num culto de domingo, não faz muito tempo. Mas a palavra sempre se renova, sempre traz outras visões, outros ângulos da realidade. Irmãos, a igreja fazia contínua oração por Pedro. Contínua oração a Deus. Irmão, 2 Coríntios 10, 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo todo sofisma e trazendo cativo todo entendimento que se levanta contra a obediência de Cristo. Diga glória a Jesus. Irmãos, a arma do crente é a oração, e já passou da hora de nós aprendermos isso. Quantas guerras erradas, irmãos, voltando a falar sobre ser usado pelo diabo. Pedro, apóstolo do Cordeiro, foi usado pelo maligno para perturbar Jesus. Fala assim, misericórdia. Irmãos, por isso que Jesus disse, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Diga glória a Jesus. Feche a tua boca. Irmãos, quantas vezes os crentes são usados de maldadezinha. O marido também é atravessado com a mulher, ele fica uma maldadezinha assim, ele fala uma coisa só para perturbar. Isso é do diabo. Fala para o mundo lado, isso é do diabo. E não vem fazendo essa cara de anjo inocente que não convence não, viu? Assim, viu? Todos nós aqui, depois de nos convertermos, já fomos usados pelo diabo. Todos. Olhe para o mundo assim, todos. Todos. É só você entrar na carne, é só você ficar nervosinho, irritadinho, exasperadinho, você já faz o que não convém. Irmãos, Efésios 5, o fruto do Espírito está em toda bondade. Quer dizer, qualquer tipo de maldade é do diabo. Está conversando com alguém, com um amigo, com um colega de trabalho, com um parente, com um vizinho, e fica soltando farpas na conversa. Para que fazer isso? Pergunta para o lado, para que fazer isso? Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco, o Senhor está falando comigo, o Senhor está falando contigo. Irmãos, chega de usar as armas erradas. Quanta guerra perdida porque não foi lutado do jeito certo. Diga glória a Jesus.
Irmãos, quando o crente entra em oração, a vitória é sobrenatural. Deus manda anjo. Esse texto não é ficção, não é lenda, é a mais pura realidade. Esse é o nosso Deus para sempre. Glorificado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Meu amado irmão, quando o crente ora, Deus manda anjos, sim. Deus quebra a cadeia, sim. Deus abre todas as portas. Deus age e a pessoa fica parecendo como se tivesse sido um sonho, de tão impressionante o que Deus faz. Diga glória a Jesus. Mas quando o crente ora, tem problema conjugal, entra na oração e fecha a tua boca. Diga glória a Jesus. Tem problema com os filhos, o pai está com o filho rebelde, vira uma discussão infinda. Meu amado irmão, o que mais exaspera um filho rebelde são os discursos intermináveis dos pais. Meu amado pai e mãe, será que você não percebe que isso é chato? Fazem misericórdia, ficar enchendo o filho de discurso. Vá para a oração. Fala para um lado, vai para a oração. Diga glória a Jesus. Sabe por que o crente não vai para a oração? Porque ele acha que não resolve. Ele acha que ele falando vai resolver. Meu amado, com todo respeito, você não se enxerga, não? Fazem misericórdia. Deus é maior que você? Fala assim, Deus é maior que você? Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, o diabo usou Herodes, mas Deus usou a igreja, porque a igreja desceu na oração. Diga glória a Jesus. Irmãos, o maligno se levanta contra todas as igrejas, quer sejam pequenas, quer sejam grandes. Todas as igrejas têm as suas características próprias, as suas idiosincrasias. Fala assim, misericórdia, o que será que é isso? Suas peculiaridades, a sua própria forma de ser. O maligno enxerga isso e ele age de uma forma específica contra cada igreja. Existem obras das trevas que operam nesta igreja aqui, que vez por outra levantam oposições dentro do próprio povo, pessoas que estão meio atravessadas e se deixam usar pelo maligno para roubar frutos, roubar pessoas acabam não se fixando, porque encontram crentes atravessados. Fala assim, misericórdia. Tem outros tipos de ação maligna. Mas, meu amado irmão, não é na guerra que se resolve isso, é no joelho. Diga glória a Jesus. O maligno se levantou contra a tua vida. Vá para a oração. Deus te dará a vitória. Fala para um lado, Deus te dará a vitória. Glorificado seja o nome do Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. Precisamos com urgência aprender isso. Não existe outra forma. Irmãos, o crente ora. Essa é a coisa mais própria. Essa é a frase que deveria ser a mais comum, a mais óbvia. Peixes nadam, pássaros voam e crentes oram. Faz assim, viu? Diga glória a Jesus. Crentes oram e Deus opera. Meu amado, irmãos, e outra, nossa fé é imperfeita. Mesmo Deus aumentando, a nossa fé sempre é imperfeita. Mas mesmo nesta fé deficiente, Deus faz coisas. O povo orando para Pedro ser liberto, Pedro aparece na porta. Não abriram a porta para ele porque acharam que sei lá quem era. Fazem misericórdia. Mas quer dizer, Deus opera nesta nossa fraqueza, nesta nossa deficiência. Mas nós temos que usar a arma que o Senhor nos deu. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor está nos convencendo disso. Fala para o irmão do lado, Deus quer te convencer. A vida financeira está amarrada. Pois é, pastor, eu estou pensando em fazer uns bicos. Tem gente que não só faz bico, como faz rolo também. Fazem misericórdia. Mas não é isso.
Vá para a oração, vá para o jejum, faça uma campanha de 7 dias orando das 3 às 4 da madrugada e veja se Deus não abre as portas. Estávamos até conversando ontem sobre isso. Tem gente que não vive da fé, vive da fala. Ele está precisando de alguma coisa, ele fica com cantadas espirituais em cima dos outros. Fazem misericórdia. A pessoa está querendo alguma coisa, daí ela fala para o irmão: ô irmão, irmão, estou orando tanto para o senhor me dar um telefone, mas eu estou orando tanto. Não tem vergonha, né? Fala assim: misericórdia. Está querendo que o irmão dê o telefone para ele? Faz favor. Fala para Jesus. Fala para o irmão assim: fala para Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, com quem que a igreja falou? A igreja na história aqui falou com alguém importante? Com o mais importante de todos. Não recorreu para mais ninguém. Salmo 62:1. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha, é minha salvação, é minha grande defesa. Não serei abalado. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Deus está falando contigo. Fala isso para um lado: Deus está falando contigo. Louvado seja o Senhor, irmãos, e nós precisamos nos unir em oração. A igreja fazia contínua oração. Está com problema, meu irmão? Procure irmãos de oração, orem juntos. Oração contínua, não é orar só uma vez. Perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Irmãos, o Senhor está falando aqui. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. O Senhor mostra um rapaz jovem. Ele sabe que ele precisa se firmar com Jesus, mas ele não consegue. O Senhor quer quebrar as tuas cadeias hoje. O Senhor quer te libertar hoje. A partir de hoje o Senhor quer te fazer perseverar. A partir de hoje o Senhor quer te fazer andar e continuar andando. Louvado seja o Senhor. Glorificado seja Deus. Glória a Jesus. O Senhor fala também de um homem que entrou aqui nessa noite. Ele não é daqui, ele veio aqui nesta noite. E este homem, ele está perdido. Você não sabe o que fazer. O Senhor quer abrir os teus olhos hoje. O Senhor quer te dar uma luz. O Senhor quer te dar uma direção. O Senhor já está trabalhando no teu coração. A palavra está ardendo no teu coração. Deus quer te tirar desta situação. Entregue a tua vida na mão do Senhor nesta noite. Deus quer te salvar. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor. O Senhor revela uma mulher que está aqui nessa noite e ela está nas trevas mais profundas. E o Senhor te diz assim: quanto mais profundas são as trevas, maior é a graça e a misericórdia de Deus. Das profundezas a te clamo, Senhor. Senhor, ouve a minha voz. E o Senhor te ouviu. Louvado seja o Senhor vai te salvar nesta noite. Glorificado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Deus de poder, Deus de glória. Diga glória a Jesus. Aleluias. Fecha os teus olhos. Senhor amado, nós clamamos, meu Deus, manda o teu anjo e quebra as cadeias, quebra as correntes e abre as portas, meu Deus. Ensina-nos o caminho da oração. Ensina, meu Deus, a cada um, meu Deus, opera em cada um. Meu Deus, ministra em cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus está aqui. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera, velando. Ela por ti e por mim.
vem já. Alma cansada, vem já. E suave Jesus convida, chama a pecador, glorificado seja o Senhor. Glória a Jesus, irmãos, o Senhor está aqui. Aleluias. Quem quer entregar a vida a Jesus? Hoje é noite de salvação. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, você ainda não fez isso publicamente. Romanos 10:8. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Há alguém que queira ser salvo, quer entregar a vida a Jesus, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, nós vamos orar por ti, o Senhor te quer.